Olá, meus amigos. Shalom Aleichem. A paz seja convosco. Que a glória do Eterno esteja envolvendo a vida de todos vocês. Neste momento, nós estamos cheios desta paz, desta shalom que vem do trono do Senhor. Foi assim que nosso Salvador saudou seus discípulos. Assim também eu vos digo, Shalom Aleichem. A paz seja convosco. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui, para a gente conversar, uma pessoa que tem uma história maravilhosa, uma história de superação. Um homem que aos 23 anos de idade já era sócio de uma cadeia de restaurantes em Belo Horizonte. Homem bem-sucedido, mas também que tinha um problema, um vazio, uma depressão. Além disso, passou por um momento difícil depois que teve problema de saúde, e enfim, a perda de sua esposa, a morte de sua primeira esposa, seu filho de 8 anos. Homem que atravessou um vale, mas é um vitorioso. Hoje, um grande empresário, respeitado em Belo Horizonte, um homem que marcou, está marcando, vai continuar marcando pontos de vitória nessa história maravilhosa de sua vida. Estou falando de quem? Do bem-sucedido empresário Geraldo Farroupilha. Bem-vindo, Geraldo. E hoje nós vamos começar a nossa conversa dizendo o seguinte: Geraldo, como foi que Jesus te encontrou? Boa noite, pastor aqui. Eu posso dizer para o senhor que a minha vida é um verdadeiro milagre. Eu nasci ali no Vale do Jequitinhonha, numa cidade por nome de Araçuaí. Araçuaí, conheço. Numa família paupérrima. Meus pais eram pequenos agricultores. A família de 14 filhos. 14 filhos. E eu, inconformado com a pobreza que nós vivíamos lá, com 13 anos de idade, eu vim para Belo Horizonte. Peguei o ônibus e desci aqui na Avenida Antônio Carlos, com uma sacolinha, essa sacola de supermercado com a roupa dentro. E meu pai sempre dizia para mim que existia um Deus e que se eu clamasse a esse Deus, que ele poderia me ouvir. E eu sabia que para eu vencer, além da minha fé, que eu já tinha desde pequeno nesse Deus, eu tinha que estudar. E me recordo que eu fui ali no Colégio Municipal São Cristóvão, pedi uma bolsa de estudos. E chegando lá, na época, o diretor daquela escola disse para mim que para eu estudar naquela escola, eu teria que fazer a prova de seleção. E eu aqui em Belo Horizonte, sem perspectiva nenhuma, eu saí daquela escola e desci ali a Avenida Antônio Carlos, chorando, e debaixo ali daquele viaduto, atrás da rodoviária, eu me assentei ali e lembrei daquele Deus que meu pai sempre dizia para mim. Bendito seja Deus. E disse para aquele Deus: Deus, eu não quero voltar para a cidade de onde eu saí, da maneira que eu cheguei aqui em Belo Horizonte. E como diz o salmista, né? Na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Glória a Deus. E depois daquele dia, eu comecei a procurar trabalho. E fui morar ali num quarto, numa república ali no bairro Carlos Prates. E no dia seguinte eu saí, subi a Avenida Pedro II, procurando emprego, e cheguei até uma indústria de calçados por nome Della Croce. Era uma exportadora de calçados dos italianos, e eu bati naquela porta e o diretor daquela indústria disse para mim que para eu trabalhar ali não daria, porque ele teria uma vaga de mensageiro. E eu não conhecia a cidade. Eu disse para aquele homem: me dê esse emprego, me dê esse trabalho, eu não vou te decepcionar.
E meu pai dizia para mim assim, olha, onde você for trabalhar, filho, honre o teu patrão, chegue bem cedo, saia sempre depois do horário pré-determinado. E ali de office boy, de mensageiro, eu me tornei o contador daquela empresa. Fiquei ali por 8 anos e quando eu já completaram 23 anos, eu fui administrar uma cadeia de restaurantes aqui em Belo Horizonte. E através do meu trabalho ali, eu comecei com uma auditoria naquela empresa. Eu me tornei sócio, diretor daquela cadeia de restaurantes. Maravilha, Geraldo, maravilha. Que história linda. Só de ouvir, você dá vontade que todos os meninos de 13 anos do Brasil, ouçam isso, que todos os adolescentes também, né, de 16, 17, 18 anos, que os jovens de 23 anos ouçam essa história. Me dá muita alegria a sua presença aqui. Mas como foi que você foi encontrado com Jesus? Porque você ouviu falar deste Deus maravilhoso pelo seu pai. Falou, existe um Deus. Mas teve um momento que você teve um encontro com ele, não foi? Ou ele te encontrou? Porque ele já te abençoou ali. Na verdade, ele já tinha te encontrado. Faltava você se encontrar com ele, o encontro mais profundo. Quando foi que você teve a sua experiência espiritual com ele? Pastor, comigo não foi diferente da vida de um homem que não conhece a Deus. Eu comecei a ganhar muito dinheiro e me tornei um homem próspero financeiramente e também profissionalmente. Ali naquela empresa, já dirigindo aquela cadeia de restaurantes, eu me tornei o diretor administrativo financeiro daquela rede de restaurantes e comprei a minha primeira casa ali no bairro São Bento, na zona sul de Belo Horizonte, e comecei a usufruir daquele dinheiro que os frutos do trabalho, né? Que eu estava ganhando, carro importado, a minha esposa também usufruindo de carros importados da garagem da nossa casa, porque eu não posso dizer que era um lar, porque ali naquela casa não existia Deus. E eu me tornei um homem totalmente prepotente, arrogante, um homem autossuficiente, um déspota, um homem irascível, e as brigas dentro do meu lar começaram a se tornar constantes. Eu e a minha esposa começamos a brigar ao ponto de agredir um ao outro fisicamente na presença dos filhos. A minha vida se tornou um verdadeiro inferno. Aí os seus filhos estavam com que idade nessa época? Meus filhos estavam na fase da adolescência, 9 anos, Imagina 10, os filhos 12. adolescentes ver o pai e a mãe brigarem. Terrível, terrível. E aí, então? Eu sofrendo de depressão, de angústia, apesar de ter alguns bens materiais, apesar de poder viajar para o exterior anualmente com a minha família, certo? Eu comecei a sentir assim, a pessoa mais infeliz da face da terra. E eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Às vezes eu saía com a minha família de carro para passear. E dentro daquele automóvel nós começávamos a discutir, eu e a mãe dos meus filhos, e vinha em mim aquele ímpeto, aquele desejo de jogar o carro num poste e acabar com toda a nossa família. Bom, diante de uma situação dessa, você estava precisando mesmo do Salvador. Como é que foi o seu encontro? Assim, quando foi que você se sentiu abraçado por ele? Nosso querido Jesus. Quando eu já não suportava mais aquele sofrimento, aquela angústia terrível, aquele inferno que eu estava vivendo, eu costumo dizer que Deus é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Deus já tinha um plano na minha vida, como tem um plano na vida de todo ser humano. Deus, assim, levantou um empresário da Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, Adonep. E esse homem ele ficou sabendo, ele tomou conhecimento daquela vida que eu estava vivendo e me fez um convite, foi até a minha empresa, me fazer um convite para que eu pudesse participar de um jantar de homens de negócios. Mas eu era tão prepotente que eu achava que eu não precisava me envolver com as coisas de Deus, certo? Que eu não fui àquele jantar, naquele primeiro convite.
Mas aquele homem, ele pagou o preço de estar orando pela minha vida. E uns 30 dias depois ele retornou à minha empresa, me fez o convite para que eu pudesse participar daquele jantar. E eu fui juntamente com a minha esposa daquele jantar. E ali eu pude encontrar empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares que estavam ali reunidos. E aqueles homens eram diferentes porque ele falava de um Deus que podia mudar a vida do ser humano, que podia preencher o vazio que o homem tem dentro dele. Naquele dia Deus mudou a sua vida. Naquele dia, pela primeira vez, pastor, eu reconheci Aleluia. que eu era um pecador, que eu estava fazendo tudo errado na minha vida, que eu não era um bom pai, não era um bom marido, não era um bom patrão, certo? E ali, naquele jantar, através ali de um chamado, de um empresário que ali falava da vida dele, contava o testemunho dele, ali pela primeira vez eu pedi perdão a Deus pelos meus pecados e eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Geraldo, ouvindo você, eu preciso que esse povo entenda isso. Todo esse povo que está nos ouvindo. Olhe para aquela câmera ali, por favor. Você tem poucos segundos. Tem 1 minuto para dizer a esse povo, Geraldo, o que eles têm que fazer para receber o que você recebeu, meu amigo. Olha, a gente nesse mundo, a gente passa por lutas, por dificuldades, por tribulações, tem as intempéries da vida. O próprio Jesus, ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu passei, num momento da minha vida, uma dificuldade muito grande. Foi quando eu perdi a mãe dos meus filhos, perdi um filho de 8 anos, Danielzinho, mas eu posso dizer que em momento algum eu me desesperei, porque hoje eu tenho um Deus que tem sido meu socorro bem presente nos momentos difíceis. Hoje eu tenho paz, posso dizer que eu tenho paz. E a minha confiança não está mais nos meus bens materiais, está em Jesus. Amém, aquele que deu a vida dele ali na cruz do Calvário pela minha vida. Eu posso dizer para você que, seja qual for o problema que você esteja vivendo, seja qual for a dificuldade, Deus, Ele te ama, Jesus te ama, certo? E Ele quer mudar a nossa vida. E Ele é um Deus que sempre nos dá a oportunidade de recomeçar e fazer tudo novo. Há 15 dias atrás, Deus me deu um presente, mais um presente, certo? Ele me contemplou com 2 crianças, um casal, a Laura e o Lucas, um casal de gêmeos. Eu estou com meu coração muito alegre nesse momento. Muito obrigado e que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele fará. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, Geraldo, pela sua gloriosa presença. Obrigado, né? pastor. A glória, eu vejo a glória de Deus na sua vida. Obrigado. Deus o abençoe, viu? Muito obrigado. Abundantemente. Meu amigo, você que está aí sentado nessa poltrona me assistindo, não saia daí, porque eu vou voltar para trazer uma palavra poderosa de Deus para a sua vida. Até daqui a pouco. Muito bem, voltei. Como lhe prometi. Vocês ouviram esse testemunho maravilhoso desse empresário contando como o Senhor o abençoou. Agora eu quero que você se imagine sentado nesta cadeira para a gente conversar sobre a grandeza maravilhosa do nosso querido Yeshua. Falar da grandeza do nosso Deus. A Bíblia é o livro dos livros. Quando era criança, eu aprendi uma música, um louvor, um corinho lá na igreja, que dizia assim, a Bíblia é o rádio de Deus. Eu ficava imaginando, a Bíblia é o rádio de Deus, que trazem a mensagem do céu. Era uma pequena música, e eu ficava vibrando ouvindo isso. A Bíblia é o rádio de Deus. Também ouvi, leia a Bíblia e faça a oração. Eu aprendi a amar este livro
Lembro a primeira Bíblia que ganhei. Eu era uma criança e nós saía da fazenda do meu pai, ia para a fazenda do meu avô, meus tios, onde lá estava o templo onde nós nos reuníamos. Eu ia com a minha Bíblia. Ah, meu tesouro. Eu aprendi a amar a Bíblia desde criança. Lembro-me de que certo dia eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Eu ouvi falar do batismo com o Espírito Santo, porque eu fui criado numa igreja tradicional, muito abençoada, tradicional no bom sentido. Uma igreja respeitosa, uma igreja maravilhosa, uma igreja que honra a Deus. É a igreja cristã evangélica, que é conhecida no Brasil todo como casa de oração. Só essa expressão, casa de oração. Tem muitas no Rio de Janeiro, tem algumas no interior de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. E eu aprendi a amar a palavra de Deus nesta igreja quando eu era criança. Quando chegou na década de 60, no ano 66, o Senhor Yeshua HaMashiach começou a batizar os crentes com o Ruach HaKodesh, ou seja, com o Espírito Santo. Então eu disse para minha mãe, nós havíamos mudado da fazenda para a cidadezinha chamada Mendes Pimentel. Eu tenho gente que me vê lá em Mendes Pimentel. Você que está em Mendes Pimentel, me vendo agora, se sinta aqui, juntinho comigo, sentado ao meu lado, ouvindo as coisas de Deus. Então ali, naquela cidade, eu disse para minha mãe, mamãe, eu quero ir no culto de poder. Culto de poder era segunda-feira à noite. Quero ir lá neste culto de poder. Minha mãe disse, você está caçando negócio de renovação, né, meu filho? Você não vai, não? Eu fui lá, dei uma voltinha, fiz qualquer coisa, voltei. Mamãe, deixa eu ir. Já falei que não. Mas naquele dia eu insisti. Insisti tanto que minha mãe disse assim, então vai, menino. Uma insistência dessa, então vai, pode ir. Eu disse, minha mãe, eu quero ir. É para ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero receber esta bênção. Mas agora Deus não vai me atender. Porque eu aborreci a senhora. E quando eu tinha 6 anos de idade, mamãe, nessa época eu já tinha 13 para 14 anos. Então eu disse para ela, quando eu tinha 6 anos, eu lembro que o papai leu para nós em Efésios capítulo 6. Honra teu pai e a tua mãe. E eu não honrei a senhora. Eu fiquei insistindo tanto que a senhora ficou nervosa. Agora Deus não vai me batizar. E minha mãe começou a chorar. Me abraçou e disse, ô meu filho, me perdoe. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Me perdoa, meu filho. E foi lá e pegou a melhor roupa que eu tinha e disse, vai. Glória a Deus. Desculpe se eu fico emocionado com isso. Mas eu fico emocionado, não é com saudade de minha mãe que já está com o Senhor. Tenho saudades, mas a razão é outra. É saber como Deus trata a gente com tanto carinho. E ela disse, vai, meu filho. E eu fui. Andamos vários quilômetros, subindo montanhas, descendo montanhas. Chegamos onde tinha o templo, lá na fazenda. E quando entrei, estava lotado. E a maioria que estava lá eram meus parentes, primos. E o Senhor tinha derramado essa bênção de renovação que aconteceu nos anos 60 no Brasil. E quando eu cheguei, eu vi meus parentes diferentes, eles estavam cheios de alegria. Quando eu entrei no templo, eu comecei a chorar. Eu me ajoelhei e disse, Deus, eu quero esta bênção também. Eu quero isso que eles estão recebendo. Eu não sabia orar.
Não sabia como falar aquilo. Mas eu quero esse negócio que eles receberam, Deus. Eu quero essa bênção, eu quero essa coisa que eles receberam, eu quero o Espírito Santo. Eu não sabia falar direito essas coisas, apesar de ter sido criado no Evangelho, mas é tudo novo para mim. Eram 7 horas da noite. Naquela noite nós saímos de lá, era mais de meia-noite. E eu saí dali embriagado com o poder de Deus, orando em línguas. E passei 30 dias embriagado, orando em línguas. E nunca mais eu me esqueci daquele encontro gostoso que eu tive com Ele. Oh, Ele te ama. Cada dia que passa eu me apaixono mais por Ele. Éramos de uma igreja que amava o Senhor, que continua amando o Senhor, que tem prestado um grande serviço ao reino de Deus, mas não tinham conhecimento dos dons espirituais, ou não aceitavam que os dons espirituais são para nós hoje. Mas uma grande parte dessa denominação recebeu esta bênção. Também os batistas, também os presbiterianos, também os metodistas, também os congregacionais. Oh, Deus saiu fazendo maravilhas e batizando os crentes. Deus levantou, naquele tempo, Benjamin Maia e Domício, e os 2 principais, José Rego de Nascimento, Enéas Tonini, e outros, que Deus usou de maneira extraordinária. Pastor Nivaldo Rosa, lá em Valadares, Edgar Fernandes e outros mais, cheios de Deus. Então Deus fez a renovação. O Brasil foi sacudido pelo poder de Deus. O tempo foi passando, mas Deus, que trouxe a salvação, através do Evangelho, pregado sem as manifestações do Espírito Santo, dos dons espirituais, como cremos, trouxe a renovação e levou os crentes a receber o batismo com o Espírito Santo. E nós temos sempre aquela ideia, o seguinte: quando a gente recebe algo, a gente já pensa que tem tudo. Lutero recebeu a revelação que teve do Senhor, e então os reformistas, os reformados, os homens e mulheres da reforma, já recebemos tudo. Mas mais tarde, os moravos oraram 100 anos ininterruptamente. E o poder de Deus veio, e por causa daquela oração surgiu homens como John Wesley. E aí veio aquele fogo e os crentes, agora nós temos tudo. E passaram-se anos, e no final do século XIX, Deus começa a mover na rua Azusa. E no início do século XX, o poder de Deus se manifestou e crentes foram batizados com o Espírito Santo. Oh, que fogo maravilhoso! Surgiu a Assembleia de Deus no Brasil com 2 missionários que vieram para cá. E novamente os crentes, agora nós já temos tudo. Mas quando chegou final dos anos 50, anos 60, o Senhor começou a batizar os crentes com o Espírito Santo, batista, presbiteriano, como eu já disse. E aí de novo os crentes, agora temos tudo. Já sabemos tudo, não precisamos mais nada. E passaram mais uns anos, e dessa parte eu participei. Eu, adolescente, fui um dos pregadores, entre milhares de pregadores, milhares não, centenas de pregadores no Brasil. Talvez nem centenas chegavam, acho que algumas dezenas, que insistiam que os dons espirituais não é só falar em línguas, que também cura e libertação, que Deus resolve o problema e que todo crente pode expulsar demônio. Então, nos anos 70 e 80, nós ensinamos isso. Eu participei, entre outros. Recebemos muita crítica, mas finalmente todo mundo creu. E agora você vê os crentes com autoridade. Qualquer crente sabe que pode expulsar demônio em nome de Yeshua HaMashiach. Mesmo que não sabe falar Yeshua, fala Jesus, tá bom. O nome dele é Yeshua, todos sabem. E aí pensa, agora nós já temos tudo. Meus irmãos, Deus ainda tem mais para nós. Este programa tem o propósito de trazer para esta palavra, dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos
e prossigamos em conhecer o Senhor. Você precisa conhecê-lo. Porque na carta de Pedro está escrito: crescei na graça e no conhecimento. Amigos, precisa conhecer o Senhor. E não há coisa melhor, ou melhor, a forma de conhecer alguém é encontrando com essa pessoa. Como é que você vai encontrar ou conhecer uma pessoa que você não encontra com ela? Para conhecer, você precisa encontrar. Eu quero orar por você, para você ter um encontro com o Senhor. Querido Pai Celeste, nesta hora, eu te apresento todas as pessoas que estão carentes de uma bênção. A maior bênção, Pai, que alguém possa receber é encontrar contigo ou ser encontrado por ti. Por isso, neste momento, eu peço que o Senhor toque na vida deste homem, desta mulher, desta moça, desta criança, e que todos sintam a tua presença e tenham um encontro maravilhoso contigo. E que todos sejam benditos do Senhor, em nome de Yeshua, o Mashiach. Que o Eterno, em o Mashiach e Yeshua, te abençoe abundantemente. Até o próximo programa. Shalom Aleichem.